Hoje eu. Hoje é o dia que eu respondo as dúvidas de vocês. Oi, eu sou Carol Santoyan e seja bem-vindo ao FAQ deste canal. Bom, gente, umas semaninhas atrás aí eu pedi pra vocês colocarem suas dúvidas aqui na aba de comunidade do canal. Então eu separei 4 perguntas aqui para que eu possa responder as dúvidas de vocês. E aqui nós temos perguntas que vão desde a minha trajetória, como eu comecei, a perguntas mais técnicas, passando por perguntas sobre rodadas de negócios, tá? Então vamos começar respondendo o Felipe Lima, que fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou: Carol, no final, o anti-herói precisa romper com a moralidade e não sofrer uma transformação ao longo da história? Felipe, eu cheguei a te responder isso brevemente em outro vídeo, mas eu vou colocar aqui para todo mundo poder entender isso. Geralmente, tá, as narrativas que são com protagonistas anti-heróis, a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente, como escrever anti-heróis, elas não possuem um arco que é aquele arco da transformação do herói clássico. Qual é a transformação do herói clássico? Já falamos milhões de vezes aqui. É o herói que ele tem uma falha, ele vai passar por obstáculos para superar, transformar essa falha de uma forma positiva. Geralmente o anti-herói, e eu vou falar geralmente, já vou explicar por quê. Geralmente o anti-herói, ele tem um arco que ele não supera. Ele agrava esta falha. Então, por exemplo, você pensa no Walter White de Breaking Bad. Ele não se transforma para melhor, ele vira cada vez mais o Heisenberg. Ele vira cada vez mais, né, a sua sombra. Então, vamos dizer que numa narrativa de anti-herói, a sombra ela vai tomando conta do personagem. Quando vocês tiverem com uma narrativa de anti-herói, percebam se na verdade a gente não vai ter esse agravamento da falha. Agora, existem sim narrativas que deveriam seguir por esse caminho, mas acabam virando o jogo ali no final, que, por exemplo, aconteceu isso no filme da Cruella. Ela começa como uma anti-heroína, ela tem uma falha, essa falha ela vai agravando até que de repente ela supera a falha e vira meio que uma heroína, assim. Não dá muito pra entender esse filme, apesar de ser um filme muito gostoso de assistir, ele tem essa falta de coerência narrativa mesmo. Mas, por isso que eu falo geralmente, não falo todos, porque pode ter um outro filme que não obedeça a isso. Mas quando estamos falando de anti-heróis, nós estamos falando do agravamento do caráter e não da superação da sua falha, beleza? A Jaqueline Balsani, que sempre comenta aqui no canal, ela perguntou sobre séries, como acabar um episódio, temporada ou filme fechando bem, mas deixando abertura para o próximo. Ótima pergunta, é uma pergunta que eu acho que todos nós queremos saber, mas existem coisas que a gente pode ter em mente. Primeiro, que a série ela precisa ser bem estruturada. Nós já falamos que cada episódio de uma temporada, ele cumpre uma função. Qual é essa função? A série, quando ela é serializada, ou seja, ela tem uma trama que ela se dilui ao longo da temporada, a gente vai acompanhando. Para você entender um episódio, você tem que ter assistido ao anterior, diferente de séries procedurais. Na série serializada, a temporada ela cumpre o arco, né, de 3 atos, se você quiser colocar assim, ou se você quiser colocar um arquiplot, sim, ele cumpre, você tem o início, meio e fim. Então o primeiro episódio, ele é aquela exposição, mas também já com o começo da ação, e aí você vai tentar entender em que ponto da sua narrativa, da sua temporada aquele episódio está. Pensando nisso, você também tem que pensar em uma temporada que tenha um objetivo que feche a temporada, mas não pode fechar o conflito geral da série. Então você geralmente traça um conflito para aquela temporada, um objetivo para aquele protagonista ali, mas que é simplesmente uma parte de um todo ainda maior. Então você não fecha o conflito. É por isso que muitas pessoas às vezes têm uma ideia para um filme, para um longa, e quer transformar em série e tem uma certa dificuldade, e a pessoa olha e fala: olha, isso não é uma série. Por quê? Porque o conflito não tem fôlego. Então, a principal dica, entre aspas, que eu posso dar nesse sentido de como acabar a temporada, um episódio para séries, dando esse gap para os outros, é justamente ter um conflito que tenha fôlego e saiba muito bem a estrutura, o que você está contando ali naquela hora, naquela parte.
Por exemplo, tem algumas séries que a gente achava que poderiam ter fechado e que geram mais uma temporada, como foi Fleabag. Foi feita para ter uma temporada, mas acaba tendo duas porque não fechou o conflito central do protagonista, que era aquele conflito interno dela. Ao mesmo tempo, a gente tem séries que eram para acabar em 2 temporadas, como La Casa de Papel, e se estende. Por quê? Cria-se um artifício para voltar de novo para aquele conflito. E aí eles começam um novo assalto para que possa dar continuidade ao que ficou de remanescência do assalto anterior, porque o Rio teve problema, foi capturado. Então é isso, gente. Precisa ter conflito com fôlego falando sobre séries e você precisa saber muito bem em que parte da sua estrutura você está. Igor Sotero perguntou pra gente. Ele roubou no jogo. Fez 2 perguntas, eu vou responder aqui. Oi, Carol, eu tenho 2 dúvidas. O que eu posso escrever nas sinopses para ter mais chances de ser selecionado para rodadas de negócio? 2. Seria legal abordar uma produtora pedindo para enviar bíblias de série ou é melhor esperar para tentar rodadas de negócio? Conheci teu canal há pouco tempo e já estou amando e maratonando tudo. Ah, muito obrigada, Igor. Bom, vou responder essas perguntas aqui. Começando pela o escrever na sinopse chances para ser selecionado, eu acho que eu seria muito assim, dona da verdade se eu te falasse, olha, é isso que precisa ter. Primeiro, eu acho que a sua sinopse ela precisa ter ingredientes, ou seja, a sua narrativa precisa ter elementos que aquela produtora que você submeteu está buscando. Então, vamos supor que você esteja submetendo uma sinopse de comédia, bem mesmo comédia mesmo, assim, para uma produtora que quase não produz comédia, produz mais filmes, sei lá, artísticos, para festivais e tudo mais. Muito provavelmente não vai estar alinhado com o que aquela produtora quer. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, é importante, mesmo que num período muito curto ali que você tem para contar a sua história, que você defina bem o seu conflito, que seja um conflito que seja interessante, que a gente queira. É muito importante ter o conflito, tá, gente? Assim, ele precisa estar bem objetivo para a pessoa que tá lendo, precisa ter bem objetivo também esse protagonista, características desse protagonista, o que ele quer. E também eu acho que é muito importante não apenas você anunciar o que você pretende, ou seja, dar o start nesse conflito, a série é sobre esse protagonista que vai dar, mas também você precisa mostrar para a pessoa que você sabe para onde aquilo tá indo. Dividir mesmo, por menor que seja, início, meio e fim a sua sinopse, tá? Uma coisa que eu costumo fazer muito nas sinopses que eu mando, geralmente a primeira linha ela é meio que uma logline, ela dá assim um todo, porque se a pessoa só ler aquilo, ela não vai ficar, ela vai ter o que ela precisa basicamente, tá? E aí depois tem o desenvolvimento, início, meio e fim. Mas eu foco bastante nesse primeiro parágrafo. A gente pode falar sobre isso um pouco melhor em um outro momento. E aí depois você fala, seria legal abordar uma produtora pedindo para enviar bíblias? Então, Igor, eu não acho que seja um problema abordar produtoras, tá? Desde que você saiba novamente com quem você tá falando, você estudou o perfil daquela produtora, você tenha o contato, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante, não envia um roteiro assim, sem antes se apresentar e perguntar se eles estão recebendo. A grande diferença que é melhor você mandar para uma rodada do que mandar assim avulso é porque geralmente elas não estão abertas sempre para receber conteúdo, sabe? Não estão sempre abertas para receber material. As rodadas de negócios são momentos que elas estão abertas para receber materiais. Então é mais provável que um projeto seu, apesar de ter inúmeros projetos, né, ali enviados, é mais provável que você seja bem recebido neste momento da rodada. Mas nada te impede de você perguntar, olha, vocês estão recebendo? Pode ser que você receba um sim, pode ser que você receba um não, mas cuida bastante da forma como você vai abordar. E também sempre por e-mail, evita Instagram, essas coisas, eu acho que é melhor ser mais formal nesse primeiro momento, tá? E para terminar, Lucas Melo me perguntou, oi Carol, queria saber como foi para você ingressar no mundo dos roteiros, tipo, como conseguir o primeiro trabalho e se para isso ter diploma de cinema audiovisual ajuda. Diploma ajuda para sua vida, assim, eu acho que se você tem a oportunidade de cursar uma faculdade de cinema, facilidade e meios para poder cursar qualquer coisa que seja, você deve fazer, sabe? O conhecimento é muito importante. Uma outra vantagem que você tem ao cursar, seja uma faculdade ou seja uma pós-graduação, seja um curso de cinema, é que você tem mais chances de fazer contatos com pessoas do meio, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu, na minha pós-graduação,
eu conheci pessoas que me possibilitaram ter os meus primeiros trabalhos. Eu tive uma professora que eu pude inscrever um roteiro num edital logo de cara. Eu também, dentro dessa pós, eu conheci amigos que eram publicitários que até hoje eu tenho trabalhos porque eles me indicaram. O principal, na minha opinião, é fazer o contato, tá? E, claro, ter o conhecimento. O diploma em si, ninguém vai te pedir exatamente, você precisa ter um diploma. Você pode trabalhar na área do audiovisual sem problema algum. Eu sou formada, graduada em História, bacharel. Mas minha pós-graduação, como eu falei, em roteiro, e eu fiz Darcy Ribeiro, que é uma formação completa de roteiristas também. Então, assim, não é um problema. Atualmente, você tem várias oportunidades de conseguir contatos através de cursos que você faz online. Recentemente, eu também recebi uma proposta de pessoas que eu conheci em curso. Atualmente você consegue conhecer muito mais pessoas do que antes você ficava limitado aos cursos da sua região, ia ter que fazer alguns específicos. Agora é bem legal você ter essa oportunidade de ter o Brasil todo, assim, né, praticamente por conta da internet. Não foi fácil, foi difícil, tá? E eu tive que quebrar barreiras não só de mercado, mas minhas comigo mesma. Eu sempre fui uma pessoa mais insegura e eu trabalhei isso. Eu não tinha a melhor comunicação de todas, tá? Então eu tive que me disciplinar para ser minimamente comunicativa. E a dica que eu te dou é essa, assim, para você conseguir seu primeiro trabalho, é bom, é legal, os cursos são ótimos ambientes para você conhecer pessoas e conseguir seu primeiro trabalho. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero fazer outras edições de FAQ. Tinham muitas perguntas interessantes ali. Fiquei muito feliz que vocês participaram e mandaram. Quem sabe eu não faço uma versão 2 para poder responder todo mundo, ou peço de novo, não sei. Vou ver. E é isso, gente. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo. Tchau!